Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Hoje, a gente vai mergulhar numa das jornadas mais incríveis da ficção científica, a da USS Voyager. Imagina só, uma tripulação é jogada no canto mais distante e desconhecido do universo. De repente, a missão não é mais explorar, é sobreviver. E nesse processo, descobrir quem a gente é de verdade, quando tudo aquilo que nos definia ficou para trás. Para começar, vamos olhar para esse número aqui, 70.000. Essa é a distância, em anos-luz, que separava a Voyager de casa. É um verdadeiro abismo no espaço. Para se ter uma ideia, é uma viagem que levaria 75 anos, em velocidade máxima. A missão deles mudou completamente. O objetivo virou um só: voltar para casa, sobreviver. E isso leva a gente direto para a pergunta que é o coração de toda a série. Quando se está totalmente isolado, sem nenhum apoio, sem contato com a sua civilização, o que impede que tudo simplesmente desmorone? Como é que um grupo de pessoas consegue se agarrar aos seus valores, à sua ética, à própria humanidade? Essa é a pergunta que Voyager tenta responder a cada episódio. Então, vamos entender o cenário. A premissa é brutal. A USS Voyager é arremessada lá para o quadrante Delta, uma parte da galáxia que era um completo mistério. Não existiam mapas, não tinha nenhum aliado, não tinha frota estelar para chamar. A nave e a tripulação estavam completamente sozinhas. E essa situação toda transforma a nave no que as fontes chamam de uma pequena ilha social. É uma imagem perfeita, né? Um pequeno universo fechado, forçado a se virar sozinho. Todas as regras, toda a estrutura da sociedade, tudo precisava ser mantido ou então reinventado ali mesmo, no meio do nada. E claro, toda ilha precisa de um líder. No caso da Voyager, essa liderança veio na figura da capitã Kathryn Janeway, que é, sem dúvida, uma das personagens mais importantes de toda a franquia Star Trek. Olha, a Janeway não foi só a primeira mulher a comandar uma série de Star Trek. Ela redefiniu o que significava ser capitão. A jornada dela é uma corda bamba constante. De um lado, os ideais da Federação e do outro, as decisões super pragmáticas e às vezes bem duras que ela precisava tomar para manter todo mundo vivo. A autoridade dela era literalmente a cola que mantinha essa ilha social de... Só que a capitã Janeway não tinha uma tripulação qualquer. A ilha dela era habitada por duas tribos que, até aquele momento, eram inimigas mortais. E é aqui que mora o principal conflito interno da série. Pensa assim, de um lado, a tripulação da Frota Estelar, super organizada e hierárquica, acostumada a seguir as regras. Do outro, os Maquis, um grupo de rebeldes que lutavam contra a Federação e valorizavam o improviso e a sobrevivência acima de tudo. De repente, a Voyager se torna o lar forçado desses dois grupos. O desafio não era só navegar pelo espaço, mas navegar por essas diferenças ideológicas gigantescas dentro da própria nave. E essa citação das fontes resume a situação de um jeito perfeito. Imagina só, dois grupos de náufragos de navios inimigos forçados a dividir o mesmo bote. Eles tinham duas opções: ou continuavam brigando e afundavam todos juntos, ou aprendiam a remar na mesma direção para sobreviver. Para a tripulação da Voyager, a escolha era bem óbvia. E o mais fascinante é que eles conseguiram. Ao longo de 7 anos, a gente vê aquela desconfiança e aquele conflito se transformarem em respeito e, no fim das contas, numa identidade única. Eles deixaram de ser Frota Estelar e Maquis. Eles viraram, simplesmente, a tripulação da Voyager, uma verdadeira família que foi forjada no isolamento. Mas a questão da identidade em Voyager vai ainda mais fundo. A série força a gente a se perguntar: o que, de fato, nos define como seres humanos? E ela faz isso usando personagens que desafiam completamente as nossas noções do que é humanidade. Vamos começar com a Seven of Nine. Ela foi retirada à força do coletivo Borg. Ela era parte de uma mente única, coletiva, e, de repente, ela se vê como um eu. A jornada dela para redescobrir a individualidade é uma das coisas mais poderosas da série, porque questiona se a humanidade é algo que nasce com a gente ou algo que a gente aprende e constrói. E aí a gente tem o Doutor. Ele começa como um programa de computador, uma ferramenta. Mas com o tempo, ele evolui. Ele desenvolve personalidade, talentos, desejos. A luta dele para ser reconhecido não como uma propriedade, mas como uma pessoa, levanta dilemas éticos profundos sobre os direitos da vida artificial. Então, o ponto crucial é esse. Personagens como a Seven e o Doutor foram essenciais para consolidar o formato de Voyager. A série não era só sobre descobrir planetas novos. Era sobre explorar as fronteiras da moralidade, da identidade e do que realmente significa ser uma pessoa.
Essa exploração tão profunda da identidade não foi só uma história isolada. Ela ajudou a construir o impacto que Voyager tem até hoje. E isso nos leva à nossa última parte. Qual foi o legado que essa história de sobrevivência na escuridão deixou para o universo de Star Trek? Dá para resumir o legado em 3 pontos principais. Primeiro, com a Capitã Janeway, a série fortaleceu de vez os papéis de liderança feminina na ficção científica. Segundo, ela humanizou um dos vilões mais aterrorizantes que existem, os Borg, mostrando que a individualidade podia lutar para ressurgir. E terceiro, Voyager aperfeiçoou aquela fórmula clássica de Star Trek de misturar a exploração do espaço com dilemas éticos, influenciando muito as séries que vieram depois. No fim, a jornada da Voyager nos deixa com uma pergunta muito poderosa para a gente refletir. Quando estamos longe de tudo que conhecemos, sem as estruturas da nossa sociedade, o que realmente nos guia? São as regras que a gente carrega ou são as escolhas que a gente faz quando ninguém está olhando? Gostou? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente.